Sefer Vaikra. Amém? Ninguém deu amém, né? Sefer Vaikra. Abra aí. Levítico. Sefer Vaikra, livro de Levítico. Como eu prometi para os irmãos, eu quero explicar. Esta noite nós vamos explicar sobre o Yom Kippur. Quem já ouviu falar de Yom Kippur? Eu vou perguntar mais uma vez. Quem aqui já ouviu falar de Yom Kippur? Quem aqui já ouviu falar de Natal? Todo mundo, né? Só que preste atenção, Natal é uma festa romana, Yom Kippur é uma festa judaica. Preste atenção, você deveria estar muito mais por dentro da festa judaica do que da festa grega ou romana, porque a nossa ramificação de fé cristã não veio da Roma e nem da Grécia. Amém? Amém, irmão? Você está me ouvindo? A nossa ramificação de fé cristã não é romana e nem grega, ou é? Não. A fé cristã nasceu de uma ramificação, de uma raiz judaica. Por quê? O Cristo que morreu e ressuscitou ao terceiro dia é de onde? Israel. Ele é judeu, ele não é grego e nem romano. Então preste atenção, alguns cristãos, eu quero que você preste muita atenção nessa palavra. Alguns cristãos criticam igrejas que aderem o costume de festejar o Hag HaSukkot, que é a festa das cabanas. Alguns crentes criticam igrejas que aderem à celebração de Hag Pesach, da festa da Páscoa. Porém, esses mesmos cristãos aderem à Páscoa como um chocolate, distribui chocolate para as crianças. Qual é melhor? Você celebrar uma festa bíblica que realmente é verdadeira, ou você celebrar uma mística festa grega? Então, para a gente entender isso aqui, a gente precisa primeiro entender que a raiz da fé cristã nasceu em Jerusalém, Belém da Judéia, cidade de Davi. Ou seja, a nossa raiz ela vem de uma cultura hebraica, não de uma cultura grega ou romana. Quem está me ouvindo, diga amém. Quem concorda comigo, diga amém. Graças a Deus, então ficou mais fácil agora. Agora é nós. Levítico, abra aí, Sefer Vaikra, livro de Levítico, capítulo de número 23. Melhor, capítulo de número 16, versículo de número 29. Nós, do Ministério ADECONC, vamos nos reunir exatamente no mesmo dia que Israel, que os judeus vão estar reunidos em Jerusalém para celebrar o Yom Kippur. Preste atenção, o Yom Kippur é mal traduzido pelas igrejas evangélicas, viu, irmão? É mal traduzido como o dia do perdão. Até alguns judeus dizem que Yom Kippur significa o dia do perdão. Não é apenas o dia do perdão, é o dia da celebração do perdão. É o dia de se comemorar que Deus nos perdoou, porque dia do perdão é todo dia. Agora existe um dia para comemorar este dia do perdão. Então Yom Kippur é o dia que celebra
o perdão dos pecados. E nós vamos entender isso. O primeiro Yom Kippur que houve foi através de Moisés, quando desceu do Monte Sinai. Quantos dias Moisés ficou no monte? Quem sabe? Diga escola de sabedoria. Moisés, alguns dizem que Moisés ficou no monte 40 dias e 40 noites. Não. Moisés ficou no monte 80 dias e 80 noites. Não. Moisés ficou no monte 120 dias e 120 noites. Preste atenção, ele foi 40 dias e 40 noites, ficou lá. O povo se rebelou, ele desceu, quebrou as tábuas. Aí ele subiu mais 40 dias e 40 noites para pedir perdão por aquele povo rebelde. Desceu. Aí Deus deu uma ordem para que ele lavrasse 2 tábuas e levasse. Aí Moisés ficou mais 40 dias e 40 noites. Desceu. Daí 120 dias e 120 noites. Moisés desceu pela terceira vez no dia 10 de Tisrei. Tisrei é o 7º mês do calendário eclesiástico, ou calendário judaico, que é o primeiro mês do ano em Israel. E esse primeiro mês do ano vai dar agora em outubro. Dia 30 de setembro começa o Rosh Hashanah, o ano novo judaico. E dia 8 de outubro vai dar exatamente o dia 10 de Tisrei em Israel, que é o dia que se comemora o Yom Kippur. Abra comigo, está aberta a sua Bíblia? Levítico capítulo de número 16, versículo de número 29, diz assim: e isto vos será por estatuto perpétuo: no 7º mês, ao 10 do mês, afligireis as vossas almas. Essa expressão, afligireis as vossas almas, initem at nafshotekem, em hebraico, é uma expressão muito significativa. Afligireis as vossas almas, e nenhum trabalho fareis, nem o natural, ou seja, o judeu, nem o estrangeiro, ou seja, os gentios, que peregrina entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É um shabat de descanso para vós, e afligireis as vossas almas, isto é estatuto perpétuo. Tome seu assento. Para nós entendermos o Yom Kippur, esta festa que se diz judaica, mas na verdade não é uma festa judaica, e sim uma festa bíblica, nós precisamos entender o que eu comecei a falar aqui no início dessa mensagem. O quê? Que a raiz da fé cristã não é grega e nem romana. A raiz da fé cristã nasceu em Jerusalém, nasceu em Israel. Por quê? Porque nós não seguimos um Cristo romano e nem um Cristo grego. Nós seguimos um Cristo judeu, ou não? Porque Deus escolheu Jerusalém, mais precisamente Bethlehem, Belém, para que o Cristo nascesse. Onde Jesus nasceu? Onde Jesus nasceu? Em Belém. Onde Jesus nasceu? Em Belém. A expressão Belém em hebraico, redobre a sua atenção,
Belém em hebraico é Beit Lehem, duas letras, duas palavras hebraicas. Beit Lehem, daí Belém. O que é Beit Lehem? Beit quer dizer casa, Lehem quer dizer pão. Jesus nasceu onde? Na casa. Ô irmãos, vocês estão aí? Fala comigo. Não me deixa falando sozinho, fala comigo. Jesus nasceu em Belém, hebraico, Beit Lehem, Beit casa, Lehem pão. Jesus nasceu onde? Na casa do pão. Por isso ele disse: eu sou o pão da vida. O pão da vida não deveria nascer em vassouras. Não, ele deveria nascer na casa do pão. Por isso ele é o pão da vida. E ele diz: aquele que comer deste pão nunca mais terá fome. Aleluia! E quem comer deste pão, disse o Senhor Jesus, viverá para sempre. Alguém entende essa palavra? Se entende, abre a sua boca e glorifica. Então Jesus nasceu em Beit Lehem, na casa do pão. Por quê? Porque ele é o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. E este pão vivo que desceu do céu, ele desceu para alimentar as nações. Por isso o Senhor Jesus disse assim: aquele que comer deste pão nunca mais terá fome. Sabe o que isso significa? Significa que aquele que comer deste pão nunca mais passará ou terá falta de nada. Eu sou o suficiente para você. Se você entender que eu sou o pão da vida, disse Jesus, eu serei o suficiente na sua vida. Então, se você tem Jesus, você tem tudo. 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 Aí vem Davi dizendo: eu já fui moço e hoje sou velho, e nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Aleluia. Então o Cristo Salvador da humanidade, ele nasceu em Beit Lehem, em Belém, na casa do pão. Então Jesus, ou Yeshua, o nosso Senhor e Salvador, ele veio de Israel, Jerusalém. Por isso a raiz da fé cristã, ela vem de Jerusalém. É uma raiz hebraica. E preste atenção, por mais de 2000 anos, eu vou repetir, por mais de 2000 anos, a igreja evangélica tem se afastado das suas raízes. Uma pergunta eu faço para vocês aqui: tem gente aqui que é cristão, é crente, tem 30 anos, 20 anos, 15 anos, eu estou em Vassouras há 5. Você conhecia a palavra de Deus na língua original como hoje você conhece? Você conhecia a cultura judaica que nos esclarece muito como hoje você conhece? Então, a realidade é essa: nós evangélicos nos afastamos demais da nossa raiz de fé. Lógico que você e eu sabemos que não podemos judaizar o evangelho, mas a raiz da nossa fé é judaica. Então as festas que nós devemos estudar não é a festa romana nem grega.
é a festa judaica, porque a raiz da nossa fé cristã é judaica. Aí eu fico vendo um monte de cristão que debate por causa de algumas igrejas que aderem às festas. Lógico que nós não podemos tirar a essência de Cristo. Lógico, preste atenção, dia